Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do Sinal na Bolsa para vocês, o seu canal para identificar oportunidades no mercado financeiro. Eu sou Racuna Almeida e hoje é dia 8/6 de 2025. Vamos continuar a saga em busca de oportunidades, observando aqui o nosso querido ADX numa visão semanal, tá bom, pessoal? E só lembrando que este vídeo não é recomendação de compra e nem de venda, pessoal, tá? Apenas uma análise. E se tá chegando agora, já vai deixando o teu like aí no vídeo, que a nossa canetinha já tá aqui em mãos e eu quero mostrar para vocês aqui nossa análise, começando com o nosso Ibovespa, como sempre. O que eu tenho aqui em tela, pessoal, tá? Tenho aqui na parte de cima o meu gráfico de preços, né, com a coloração do Maguila, tá bom? Então, para quem não conhece o Maguila, só procurar aí na internet. Esse aqui não é um canal de ficar ensinando métodos para vocês, tá, pessoal? Até porque não existe bala de prata. Aqui é um canal onde a gente analisa sinais, tá? Então procurem aí uma guila que vocês vão entender por que que ele está verde. Ele está verde porque o nosso Ibov está em tendência de alta. Numa visão semanal, então diríamos que no médio prazo. Temos também o nosso high-low verdinho aqui, ó, vocês podem ver, ó, ou seja, tendência de alta. Nossas médias aqui, ó, tanto a de 21 quanto a de 42, que eu utilizo aqui junto com o Maguila, elas também estão apontadas para cima, tendência de alta. O preço está acima da média de 200, ó, que é essa linha branca tracejada aqui, ó, ou seja, no longo prazo, digamos que o Ibov também está em tendência de alta. Tenho também aqui, ó, o volume, tá, ó, todo nosso volume, tá, semanal, cada barrinha é uma semana. Temos aqui o nosso ADX na configuração de 14 períodos. Então temos aqui a linha verde, nosso DI+, linha vermelha, nosso DI-, e o nosso tracejadinho branco aqui é o nosso ADX, tá? Então temos o ADX ali na escala de 16, então digamos que estamos sim numa tendência de alta, mas ela não é tão forte, tá bom? E também podemos dizer que estamos numa tendência de alta porque o nosso DI+, ó, tá para cima do DI-, ó, a linha verde para cima e a vermelha para baixo. Eu tenho aqui também na minha tela meu Shaking Money Flow na configuração de 21 períodos, mostrando também, ó, que está em tendência de alta, mas olha só, fazendo uma reversãozinha para baixo aqui. Aqui mostra um ponto de atenção, pessoal. Podemos estar sim vivendo um momento de correção, tá? No nosso Ibov. Então, muita atenção, ó. Toda vez que a gente tem, ó, reversãozinha, ó, para baixo, ó, mais uma reversãozinha aqui, ó, para baixo, ó, reversãozinha para baixo, beleza? Ó, reversãozinha para baixo. E quando tem o contrário, ó, reversão para cima, ó, o preço subindo. Reversão para cima, ó, o preço subindo. Beleza? Então o Shaking Money Flow funciona muito bem também, pessoal. Então, como vocês puderem perceber, aqui é um setup de tendência, tá bom? Não utilizo muito, mas eu trago aqui nos vídeos para vocês, para quem opera tendência. Quais são os ativos, né, pessoal, que chamaram a minha atenção aqui para cruzamento de ADX? Vamos começar com o MRV. Olha só, MRV, por que que me chamou a atenção? Percebo aqui, ó, que o DI+ veio para cima e o DI-, ó, veio para baixo, ó, o cruzamento deles aqui, ó. E, além disso, meu Shaking Money Flow indo para cima, ó, inverteu polaridade aqui, tá? O High-Low ficou verde, ó, tá? E o nosso Maguila fez um candle verde na última semana, pessoal. Então, o que que a gente pode apostar aqui? Como eu tenho minha média de 200 períodos aqui em cima, e ela é um imã para quem opera tendência, então eu diria que é muita probabilidade do preço vir buscar a média de 200 períodos aqui em cima, tá bom? Se fosse hoje,
seria um tradezinho aí de 47%. Tá? Então é isso que a MRV está mostrando para a gente. E não esqueçamos da importância do volume. Olha como o volume na última semana subiu forte, ó. Tava caindo, ó. De repente deu uma explodida aqui na última semana, ó. Bastante volume, né? Então muita atenção aí para MRV, para quem opera tendência e tá de olho aí em uma operação mais para médio prazo aí. Tá bom? Pode dar muito bom aí MRV. E anotem isso e me cobrem depois, tá? Para a gente analisar de novo. Temos também PRIO. Falo muito pouco, pessoal, de PRIO nesse canal. Por quê? Porque PRIO está em tendência de alta há muito tempo. Então, se eu minimizar o gráfico aqui, ó, a gente pode dizer que de longo prazo o PRIO está em tendência de alta desde 2017, ó, quando cruzou aqui, ó, a média de 200 períodos. E para ser bem sincero, ó, ela tocou a média de 200 períodos lá em 2020 e depois explodiu para cima de novo, ó, e está tocando agora de novo, ó, em 2025. Tá? Então, muita atenção aí para PRIO, né? Não sei o que está acontecendo na empresa, mas tá chamando atenção. Mas o motivo desse vídeo é porque na última semana tivemos aqui, ó, o DI mais indo para cima e o DI menos vindo para baixo, tá? Em PRIO, com o nosso high low, ó, já está há bastante tempo. É só esse o ponto, né, de atenção, porque o nosso high low, ó, já está há muito tempo verde indo para cima, tá? Então, eu gostei mais de MRV, que a gente falou antes aqui, do que PRIO nesse caso. Parece que está um pouquinho esticada, né? Mas agora a PRIO já está fechando ó, acima da média ali de 21, ó, tá? Então está começando a mostrar uma força muito grande aí PRIO, mas é óbvio que para a gente acreditar em PRIO ela tem que continuar indo para cima aqui, tá? Eu acreditaria mais numa correçãozinha aí, por mais que o ADX esteja indo para cima, tá? Mas é acompanhar, tá? Mas para quem busca ativos para médio e longo prazo, o que PRIO está nos mostrando aqui é o seguinte, ela veio aqui, tocou na média de 200 e agora está tentando ir para cima de novo. Se vai ou não vai, a gente não sabe, só o tempo dirá, né, pessoal? Mas aqui, pelo menos, o nosso ADX está dizendo que vai para cima assim, ó, com o DI mais indo para cima. Tá bom? Nosso terceiro ativo desse vídeo é Cosan, Cesan 3 aí, ó. E tá interessante Cosan por vários motivos. Primeiro deles, o ADX, né, o DI mais indo para cima e o DI menos vindo para baixo, depois de um longo tempo de queda, ó, tá? O nosso Shaikin Money Flow, ó, fez uma violinada enorme lá embaixo, ó, e agora está tentando ir para cima também. O nosso Maguila, ó, começando a fazer candles verdes de alta, tá? Isso também é importante. E o outro ponto, pessoal, que eu chamo a atenção aqui em Cosan é o leque, né? O range de oportunidade, porque olha onde está a média de 200 períodos. O que eu quero dizer? Que tem muita possibilidade aí, ó, de você fazer um trade de 86%. Por quê? Porque é muito normal o ativo que começa a reagir e buscar a média de 200, ainda mais Cosan, que é um ativo forte, ó, tá? Vamos ver outra vez que isso aconteceu, aqui mais para trás, ó, foi aqui, estão vendo, ó? É isso aqui que eu quero dizer para vocês, ó. Lá em 2015, faz muito tempo, mas percebam isso aqui, ó. Vamos analisar juntos, tá? Vou até limpar a tela para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu até acabei fechando aqui a minha canetinha sem querer, mas eu quero limpar a tela, eu quero mostrar isso para vocês. Vamos lá. Vamos começar aqui, é uma tela de tendência, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha média de 200, e aqui em roxo eu tenho a minha média de 42 períodos, e amarelo a minha média de 21 períodos. Tá? Tudo isso para operações aí mais de médio prazo, tá, pessoal? Então percebam
que a gente tem aqui, ó, os candles vermelho no Maguila, né? E faz um candle verde, ó, tá bom? Faz um candle verde. Aí quando você vai observar mais sinais para fortalecer a tua decisão, o que você percebe? Que o DI+, ó, foi para cima e o DI- para baixo. Mesma coisa que está acontecendo agora. E quando você olha o Chaikin Money Flow, você vê que ele inverteu polaridade bem aqui, ó. Fez aquela violinada embaixo, titubeou um pouquinho e depois foi embora para cima. Estão vendo? Ah, Hakuna, mas gráfico parado é fácil. Sim, pessoal, mas aqui eu estou mostrando para vocês como se não existisse, ó, desse ponto para cá, tá? Como se a gente tivesse nessa semana aqui, ó, tá? Aí fez lá o candle verdinho, e aí a gente observa a nossa média de 200, ó, lá em cima. Então, para quem observou essa oportunidade aqui, ó, teria nessa época uma oportunidade de 42%. E aí as semanas foram se passando depois, ó, olha o que aconteceu, ó. Pimba, bateu lá na média de 200, tá bom? Então é exatamente isso que eu quero alertar vocês nesta semana. A gente não está vendo o futuro aqui ainda, mas olhando para o passado, a gente sabe, né? A gente que estuda diariamente aí vários ativos, a gente sabe que operações orientadas à tendência têm esse comportamento, ainda mais no ativo forte como o Cosan. Então eu diria que tem muita possibilidade, ó, do preço vir buscar aqui a média de 200 períodos. E seria um belo de um trade, tá bom, pessoal? Então muita atenção aí para Cosan, Cezan 3, tá bom? Selecionei também Exetec, pessoal, que também está cruzando aqui ó, o ADX, estão vendo? Ó, o DI mais indo para cima e o DI menos vindo para baixo. O Money Flow já foi ó, nesse ponto aqui, ó, já está lá em cima, né? E Exetec está ali ó, num período de decisão, tá? Inclusive já tocou a média de 200 uma vez, ó, tá? E o que, que a gente pode apostar aqui, ó? Que vai tocar de novo. E se tocar, meus amigos e minhas amigas, é para romper. Tá? É para romper, é para fazer um W aqui, ó, romper e ir embora, embora mesmo. Vamos dar uma olhada aqui se tem essa possibilidade. Ó, vamos lá. Então, o ativo entrou em tendência de baixa aqui, ó, quando cruzou para baixo da média de 200. Caiu, caiu, caiu. Veio aqui, chegou perto e não conseguiu passar. Aí ficou caindo mais, ó. Pega a liquidez e desce. Aí aqui, ó, bateu e voltou. E aqui a nossa aposta, olhando os indicadores aqui, né, é que vai romper e ir para cima. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui no seguinte, vamos ver no passado, o que, que a gente tem de comportamento parecido. Ó, aqui que eu quero dizer para vocês, é mais ou menos isso que eu estou esperando que aconteça. Ó. Olha só, o preço veio, testou a média de 200 aqui, ó, voltou e depois foi com força para cima embora. Foi lá em cima. Então aqui, para quem acreditou que a gente estaria mais ou menos nesse ponto aqui agora, nesse caso aqui deu um trade de 102%. Tá? Uma situação bem parecida, tá, pessoal? Ah, vai acontecer a mesma coisa? Eu não sei. Mas a gente procura momentos similares do passado para fazer essas inferências, tá? Então, assim, eu apostaria sim que Exetec pode ir embora. Ah, mas e se não for, Hakuna? Eu faria o seguinte, eu botaria um stop nessa região aqui, ó. Faria a minha entrada de boinha, com alvo lá para cima, né, pessoal? Calcularia até por Fibonacci. E colocaria o meu stop aqui, esperando o rompimento aqui da média de 200 período. Começou a subir, o que, que eu faço? Coloco o meu stop loss aqui no meu 0 a 0 e deixo o trade acontecer. Se por acaso bater na média de 200 e voltar, saio no 0 a 0, beleza. Minha hipótese foi boa, acreditei, mas aconteceu o contrário desta vez, saí no 0 a 0. Então é mais ou menos, pessoal, nessa linha de raciocínio
que eu trabalharia, tá? Vocês estão percebendo que não existe uma bala de prata? Para cada ativo que a gente mostra, existe uma estratégia, existe uma análise um pouco diferente, por mais que a gente tenha olhado aqui o ADX como sinal, tá? Então, assim, não acreditem em bala de prata aí que vendem para vocês por aí. Cada caso é um caso que precisa analisar com calma, com perspicácia, inteligência, experiência, olhar para o passado, tá? E eu costumo trazer isso aqui para vocês. Então, se vocês acreditam muito nisso, vou pedir uma gentileza, indiquem aí o nosso canal para os amigos, nas comunidades que vocês participam, porque a gente traz aqui, né, um conteúdo bastante exclusivo, pessoal, tá? Análise bem fora do radar aqui, coisa que ninguém tá falando, e eu tô falando aqui para vocês e muita gente já lucrou aí com coisas que a gente falou aqui no canal, tenho certeza. Tá bom? Vamos para o último ativo, pessoal, da nossa análise aqui, ó. Goal 4, Gerdau, que também está chamando a atenção pelo ADX, ó. O DI+, ó, cruzou para baixo nesse ponto aqui, ó, e aí começou a cair, beleza? Ó, percebam isso. E aí agora, depois de bastante tempo, pessoal, foi lá em dezembro, né, 6 meses aí, olha ele indo para cima aqui do DI-. Olha o Shaikin Money Flow querendo inverter polaridade e ir para cima também do eixo zero. Isso que ele fez duas violinadas já, ó. Então muita chance de Goal 4, ó, romper a média de 200, que está bem pertinho aqui, ó, e ir embora. Embora para onde, Hakuna? Como eu disse, pessoal, cada análise é uma análise, cada caso é um caso. Para mim, Goal 4, ó, vem testar os 11,80 aqui inicialmente, ó, que foi o último topo aqui, ó, estão vendo? Beleza? Então, para mim, sai aqui dos 9,22, né? E vai buscar lá os 11,80. Para mim é isso que Gerdau está me dizendo. Pode ir mais? Pode. Pode dar ruim? Pode também. Mas para mim é isso que Gerdau vai tentar fazer nesse momento aqui. Por quê? Porque é um ativo forte na bolsa, é um ativo que corrigiu bastante aí, ó, nos últimos meses, ó, 35% do topo ao fundo aqui. Então, para mim, ela vai tentar romper aqui, ó. E a gente sabe, ó, que tem um topo bem forte aqui, ó. Tem uma resistência aqui, estão vendo, ó? 3 vezes ela tentou ali, ó. 1, 2, 3. Então, se for uma quarta vez e voltar, pulem fora. Mas se romper, a chance de pegar pressão e ir embora lá para cima é muito grande. Tá bom? Então dá sim para botar fé aí. Para quem gosta de operar tendência, Gerdau pode estar querendo. E agora eu acredito que é uma boa oportunidade sim para se arriscar aqui no ativo. Tá bom, meus amigos, minhas amigas? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, né? É mais voltado à tendência, que não é muito o que a gente faz no dia a dia, mas eu gosto de trazer aí para quem gosta de operar ADX, o Shaikin Money Flow, opera com médias, né? Usa aí os conceitos de high-low, tá? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos. Valeu!